Fala pessoal, passando aqui para deixar mais uma importante dica para a sua prova. Hoje trataremos do uso capião. Antes, eu peço que se inscrevam no canal e deixem seu like. Além disso, comentem aí, por favor, no vídeo, aqueles temas que vocês gostariam que fossem tratados aqui no canal. Então, o tema que eu quero tratar aqui hoje com vocês é a possibilidade de uso capião em áreas irregulares, que o caso específico é uma área em que não houve o procedimento de regularização urbanística. Nós vamos ver que é um tema que foi julgado pelo STJ por meio de recurso repetitivo, tema 1025, foi veiculado aqui no informativo 700, julgado aqui do ano de 2021 e que vem caindo bastante nas provas das carreiras jurídicas. Aqui é sempre bom ressaltar que no âmbito do direito civil, para os concursos de delegado de polícia, com certeza o tema dos direitos reais é um dos temas mais explorados nas provas. Então vamos analisar aqui a tese. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de Planaltina, DF, por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. Então nós vemos que essa irregularidade da área, essa pendência na regularização urbanística não impede aqui o uso capião, que é aqui um modo originário de aquisição da propriedade. Eu fiz questão aqui de grifar o fato de que os imóveis devem ser particulares, pois conforme sabemos, conforme a previsão na nossa Constituição Federal, os imóveis públicos não podem ser adquiridos por meio do uso capião. Então, que ressaltando a irregularidade da área, por essa pendência de regularização fundiária, não é impeditivo para a aquisição de imóveis particulares por uso capião. Apenas tomem cuidado com isso, os imóveis devem ser particulares, pois imóveis públicos não são suscetíveis de uso capião. Que vamos aproveitar apenas o tema, também é uma forma que eu sempre gosto de passar a jurisprudência, que é analisar a jurisprudência, mas também voltar aos dispositivos legais mais importantes. Sempre que tratamos do tema da uso capião, com certeza aqui, um tema que o examinador gosta bastante de cobrar nas provas, é o tema relacionado aos prazos de uso capião. Então, vamos analisar aqui os mais importantes, né? Nós temos no artigo 1238 do nosso Código Civil a modalidade de uso capião extraordinária, que tem um prazo de 15 anos. Lembramos que essa modalidade ela não exige justo título e boa-fé, basta ali a posse com animus domini por esse período de tempo. A posse aqui com o intuito de se tornar dono. Então, prazo de 15 anos. Lembramos que caso nesse imóvel o possuidor ali exerça a sua moradia habitual ou então pratique obras ou serviços de caráter produtivo nesse imóvel, esse prazo de 15 anos será reduzido para 10 anos. Agora vamos analisar a uso capião ordinária, prevista no artigo 1242 do Código Civil. E aqui nós já vemos a grande diferença em relação à extraordinária, que é a exigência de justo título e boa-fé. E nós temos um prazo de 10 anos. Lembramos que esse prazo ele pode ser reduzido para 5 anos, caso o possuidor tiver realizado ali obras de caráter produtivo, né, que desenvolvam a parte social ou econômica do imóvel, bem como estabelecido ali sua moradia, e também aqui a chamada, de acordo com a doutrina, a uso capião tabular, que é aquela que se ocorre nos casos de imóveis em que havia um registro, esse registro foi cancelado posteriormente. Então esse prazo é reduzido para 5 anos. Mas o que eu quero que vocês gravem aqui principalmente é o capião extraordinário, prazo de 15 anos, aquele que não exige justo título e boa-fé, e o prazo de 10 anos da uso capião ordinária, aquele que exige justo título e boa-fé. Também aqui é importante ressaltar sempre a uso capião especial rural e a uso capião especial urbano, até porque essas modalidades têm previsão constitucional. Então vamos analisar agora a especial rural. Requisitos: o imóvel ele não pode, o imóvel rural aqui no caso, não pode ter o tamanho máximo superior a 50 hectares. Então nós temos os 50 hectares como tamanho máximo do imóvel. Aqui, diferentemente da uso capião extraordinário e ordinário, que não se fala nada, o Código Civil não previu aqui nenhuma limitação em relação ao tamanho da propriedade. Na uso capião especial, nós temos aqui a limitação em relação ao tamanho da propriedade. Então, primeiro requisito, o imóvel rural não pode ter área superior a 50 hectares. O segundo requisito, que é o lapso temporal, deve-se ter aqui a posse mansa e pacífica por 5 anos. Então, 5 anos. Além disso, o possuidor deve tornar a terra produtiva pelo seu trabalho e não pode ter nenhum outro imóvel, seja ele urbano ou rural. Então, também não exige justo título e boa-fé, assim como a extraordinária, mas nós temos esses requisitos em relação aqui, principalmente o que difere é o tamanho do imóvel, tamanho de 50 hectares, o uso capião especial rural, que com base constitucional
também é um tema que é bastante explorado nas provas. Vamos agora passar à próxima modalidade, que é a uso capião especial urbana. Assim como a uso capião especial rural, também tem base na nossa Constituição Federal. Então, primeiro requisito, o imóvel urbano, ele não pode ter área superior a 250 metros quadrados. Então, primeira limitação em relação ao tamanho do imóvel. Segundo requisito é o prazo de 5 anos, assim como a especial rural. Além disso, o imóvel ele deve ser utilizado como moradia pela pessoa ou alguém da sua família, e também o possuidor não pode ter outro bem imóvel, seja ele urbano ou rural. Além disso, existem outros requisitos previstos na nossa Constituição Federal. Aqui as observações: não se exige que a pessoa prove que tenha justo título ou boa-fé, assim como a extraordinária. Esse direito não pode ser concedido ao possuidor mais de uma vez. E nós temos aqui a limitação em relação ao tamanho do imóvel. Uma outra modalidade também que as bancas gostam de cobrar é a chamada uso capião especial por abandono de lar, naqueles casos em que o ex-cônjuge passa a exercer a posse em relação ao imóvel que antes dividia com seu cônjuge. Então, há aqui um caso de divórcio, ou separação, nesse caso, aqui relembrando que aplica-se tanto ao casamento quanto à união estável, e aqui o cônjuge ele passa a exercer a posse direta por 2 anos ininterruptamente. Então, esse prazo de 2 anos ele conta-se a partir do abandono do lar pelo outro cônjuge. Então, trata-se aqui de um imóvel em que um cônjuge dividia com o outro, e após esse cônjuge abandonar o lar, o outro fica ali na posse ininterrupta por 2 anos. Então, ele utiliza esse imóvel para sua moradia e adquirirá por uso capião esse imóvel. Então, nós vemos aqui um prazo apenas de 2 anos, é o menor prazo que temos para o uso capião. Então, vamos aqui responder uma seguinte questão cobrada na prova de promotor do Paraná 2019. Aquele que possuir como área ou edificação urbana até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, perfeito, chamada uso capião especial urbana, que tem base tanto na nossa Constituição quanto no Código Civil. Então, gabarito da questão correto. Vemos aqui uma modalidade de cobrança dessa questão nas provas de concurso. E aqui também é importante ressaltar que o Código Civil também permite o uso capião sobre bens móveis. Então, existe tanta possibilidade de aquisição da propriedade de bens imóveis quanto de bens móveis. Eu noto aqui que bastante gente acaba esquecendo dessa modalidade, que volta e meia costuma ser cobrada nas provas e acaba pegando muita gente de surpresa. Então, a uso capião de coisa móvel, ela vai ter o prazo aqui de 5 anos, independentemente de justo título ou boa-fé. Agora, caso o possuidor tenha justo título e boa-fé, esse prazo será reduzido para 3 anos. Então, prazo 5 anos, independente de justo título ou boa-fé. Prazo de 3 anos da uso capião de bem móveis nos casos de justo título e boa-fé. Então veja aqui que também há a possibilidade de uso capião de bens móveis, artigos 1260 e 1261 do Código Civil. É isso, pessoal. Vou aqui apenas voltar para a tese para que possamos novamente fixá-la aqui. Sempre importante nós relermos. Passamos aqui pelas espécies de modalidades de uso capião, e aqui também gostaria de ressaltar sempre aqui, utilizamos a fonte do Dizer o Direito, que com certeza trata-se aqui do melhor site para acompanharmos a nossa jurisprudência, e analisem, por favor, novamente o tema 1025 do STJ. É cabível a aquisição de imóveis particulares por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. Pessoal, continue acompanhando o canal para as próximas dicas. Um grande abraço e bons estudos!